paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco. Louvado seja Deus por esta sublime oportunidade que Ele nos concede para meditarmos na sua santa palavra e aprendermos dele, que é manso e humilde de coração. A palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 8 a 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. À medida que nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, ou para nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, esta mesma salvação, como a palavra diz aqui, ela não é baseada em algum mérito que nós possamos pensar que temos. Ela não é baseada em bens materiais que tenhamos conosco, ou nas pessoas que nós conhecemos, ou na influência que nós temos na sociedade, ou no nosso grau ou nível acadêmico. A salvação é pela graça, pela fé que nós depositamos em Cristo Jesus, crendo que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, aquele que foi enviado dos céus à terra para morrer por nós na cruz do Calvário e assim nos conceder a oportunidade de receber a salvação. A salvação nos foi dada e a recebemos pela graça. Não merecíamos receber a salvação. Mas por que não merecíamos receber a salvação? Porque antes nós estávamos com Deus. Nós tínhamos acesso à presença de Deus. Deus deu-nos uma instrução através de Adão e Eva, que era: comam do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, o homem desobedeceu a ordem de Deus. Nós desobedecemos a ordem de Deus no Éden e nós nos tornamos pecadores. Fomos expulsos da presença de Deus, condenados a uma vida eterna no inferno. Mas Deus, pelo seu grande amor por nós, Ele não desistiu de nós. Ele permaneceu e continuou nos amando. É por isso que em João 3,16 o Senhor envia a Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando Ele vem para a terra e Ele é crucificado na cruz do Calvário até a morte, Ele nos dá a graça, Ele nos permite ter acesso à graça, Ele nos permite ter acesso a esse favor que nos leva a sermos salvos. Salvos pela fé em Jesus Cristo, salvos pelo arrependimento dos nossos pecados, onde nós reconhecemos que já desde o ventre de nossas mães, nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos separados de Deus. A nossa mãe nos concebeu já em pecado. Então nós já estamos condenados a uma vida eterna no inferno. Quando nós fazemos esse reconhecimento e cremos que Jesus Cristo é o Senhor, nós somos salvos. A palavra em João 14, versículo 6 diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar a Deus se não for por Ele. Então, somente por intermédio de Jesus Cristo é que nós podemos chegar até Deus. Em algum momento nós podemos pensar: de repente o carro pode me fazer chegar até Deus, de repente eu posso vender o meu carro, vender a minha casa e levar o dinheiro, ir entregar na igreja, com o intuito de ser salvo. Não, a salvação não é comprada. A salvação tem um valor imensurável. A salvação não é quantificada, ela é inquantificável, porque a salvação custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário que foi derramado. A salvação não tem medida, não tem altura, não tem profundidade, não tem largura, não tem comprimento. A salvação é infinita, a salvação é imensurável. Então, todo bem material que nós, na nossa mente humana, podemos pensar que pode ser o meio pelo qual podemos ser salvos, não será eficaz, não será eficiente e não trará resultado nenhum, porque a salvação é obtida pela graça. Graça que é o favor de Deus. O favor de Deus nós não merecemos receber a salvação.
Mas Deus, pelo seu amor por nós, Ele entregou a Jesus Cristo como sacrifício. Jesus Cristo na cruz do Calvário pagou pelos nossos pecados e assim nos deu a oportunidade de recebermos a salvação. Jesus Cristo, quando Ele foi crucificado na cruz do Calvário, todo o nosso pecado, toda a ira de Deus que era destinada para nós, porque nós é que pecamos, foi colocada em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo recebe toda a ira de Deus sobre si, Ele troca de lugar conosco. Jesus sai do lugar de justo e passa para o lugar de condenado, passa para o lugar de pecador. E nós saímos do lugar de pecadores para a posição de justo, salvos em Cristo Jesus. E somente dessa forma é que nós, homens, podemos nos apresentar a Deus por intermédio de Jesus e sermos aceitos por Deus. Porque fora Jesus Cristo, se nós, homens, nos apresentarmos a Deus sem que o meio pelo qual nos estamos apresentando a Deus seja Jesus Cristo, nós seremos rejeitados da presença do Senhor. Nós não teremos acesso a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que em Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23, diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto é, todo aquele que pecou. Quem pecou? Todos aqueles que nasceram de Adão e Eva. Eles estão destituídos da glória de Deus. Eles não têm acesso a Deus. Por si próprios, por nós mesmos, sem Jesus, nós não conseguimos chegar até Deus. Nós não conseguimos estar na presença de Deus, se Jesus Cristo não for o meio pelo qual nós poderemos chegar até Deus. Por isso, somente por intermédio de Jesus é que nós nos tornamos agradáveis a Deus. Nós nos vestimos de Jesus Cristo quando nós somos salvos. E quando Deus olha para nós, Ele já não vê o pecador, Ele já não vê o pecado ao qual Ele abomina. Ele vê Jesus. E quando Ele vê Jesus, que é seu Filho amado, Ele nos recebe. Ele abre os braços e nos recebe na sua presença. Então, não há meios materiais, não é o sacrifício de animais que alguns agentes de Satanás, curandeiros, feiticeiros e vários outros agentes de Satanás usam com o intuito de resolver os problemas da humanidade. Não é o sacrifício de animais. Antes da vinda de Jesus Cristo para a terra, fazia esse sacrifício de animais para poder tirar o pecado do homem e colocá-lo no animal. E assim o homem ficava com seus pecados perdoados ou livre da culpa que estava sobre sua vida. Mas quando Jesus Cristo veio, Ele veio morrer de uma só vez, fazendo um único sacrifício. E esse mesmo único sacrifício feito há mais de 2000 anos atrás, até hoje, é o único sacrifício, somente um sacrifício que permite que todo aquele que crer em Jesus e se arrepender de seus pecados seja salvo. Então não é o sangue de animais que te vai salvar, não é o sangue de bodes, de galinhas, de cabritos que te vai salvar. Não, não é esse sangue que te vai proteger. Apenas o sangue de Jesus, apenas o sangue do unigênito de Deus é que tem poder para te salvar, te remir de todos os teus pecados e assim dar-te uma nova história, dar-te uma nova vida em Cristo Jesus. O mundo arquiteta e orquestra várias formas que na verdade não são verdadeiras para que nós sejamos salvos. Mas não há outro caminho a não ser Jesus. Não é pelo homem, não é pelo pastor, não é pelo apóstolo, não é pelo profeta, não é pelo diácono, não é pelo líder, mas somente por Jesus Cristo. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém chegará a Deus se não for por Ele e se não for através dele. Então, querido irmão e querida irmã, através desta mensagem o Senhor te convida. O Senhor te convida a te arrependeres dos teus pecados. O Senhor te convida a tomares um novo posicionamento para a tua vida. Por que você tem que tomar um novo posicionamento para a tua vida?
Você tem que tomar um novo posicionamento para a tua vida, porque lá em João capítulo do número 3, versículo número 16, a palavra diz que todo aquele que crer em Jesus não vai perecer. O perecer que a palavra está falando aqui é o mesmo que sofrimento. Mas esse sofrimento que a palavra está falando não é um sofrimento que nós sentimos quando nos aleijamos na pele, no dedo, ou quando caímos, ou quando nos cortamos. Não é esse sofrimento que a palavra nos está falando. A palavra nos está falando de um sofrimento eterno no inferno. O inferno não é um local agradável. O inferno é um local onde o fogo arde de forma constante, onde o fogo arde de forma imparável. E esse mesmo fogo que arde no inferno, ele não mata, mas é um fogo que arde de forma constante para causar dor constante. Mas Deus não te criou para ir para o inferno. Deus não te criou para ires sofrer no inferno. Por isso mesmo depois da queda do homem, mesmo depois de Satanás cantar, depois de Satanás sorrir, depois de Satanás gritar vitória, pelo fato de Adão e Eva terem caído no pecado no Jardim do Éden e terem suas vidas condenadas ao inferno, automaticamente todos nós como humanidade temos nossas vidas condenadas ao inferno. Mesmo assim, Deus não desistiu. Deus não desistiu de nós. Por isso mesmo Ele enviou a Jesus. A vinda de Jesus Cristo à Terra é a prova do amor de Deus por nós. É a prova de que Deus nos quer na presença dEle. Deus nos quer com Ele. Deus nos quer no colo dEle. É por isso que Jesus veio. Jesus Cristo veio para resgatar todo aquele rebanho, toda aquela ovelha que saiu do seu pastor, que se distanciou do seu pastor. Jesus Cristo veio para nos congregar, nos concentrar novamente em Deus, que é a nossa fonte. Jesus Cristo veio para se tornar a ponte que nos vai fazer voltar para a casa do nosso Pai. Nós podemos crescer, nós podemos fazer várias coisas, mas haverá sempre um vazio espiritual em nós que todas as coisas que podemos conquistar na vida, todas as coisas que podemos conseguir alcançar na vida não vão satisfazer, não vão preencher tal vazio. Por quê? Porque esse vazio pertence a Deus, pertence ao Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus pode preencher esse vazio. Somente o Espírito de Deus pode entrar em nossa vida, entrar em sua vida e preencher esse vazio e te dar gozo, te dar alegria, te dar paz. Somente o Espírito de Deus. Não temos outro meio para sermos salvos, a não ser o Espírito de Deus em nós, através de Jesus Cristo, por intermédio do nosso arrependimento e da fé que nós depositamos em Jesus Cristo. Então, mais uma vez, esta palavra te vem convidar a entregares a tua vida a Jesus Cristo. Ontem eu não conhecia a Jesus Cristo. Ontem eu andava no mundo e eu pensava que aqueles que vão à igreja são os matrecos, estão a perder seu tempo, estão a ser enganados, estão para trás, estão atrasados. Mas na verdade eu é que estava atrasado. Satanás é que estava levando a minha vida para o inferno de forma gradual. Porque o objetivo de Satanás é que ele tenha companhia no inferno. Ele não quer ir sozinho. O destino e o fim de Satanás já está decretado, que é o inferno. Mas ele não quer ir para lá sozinho. Satanás lutou para destruir o homem, para destruir-nos no Éden. Parcialmente ele conseguiu, porque Adão e Eva pecaram e toda a humanidade tornou-se pecadora. Mas quando Jesus veio, isso não agradou a Satanás, porque Jesus, ele vem como um meio que nos permite voltarmos a ser com Deus aquilo que éramos antes do pecado. Então, para que isso não aconteça, o que Satanás faz é criar condições para que você não seja salvo, para que você não chegue a Jesus, para que você não ouça esta mensagem, para que você não creia em Jesus,
para que você não se arrependa dos seus pecados, para que você não entregue sua vida a Jesus. Porque quando você fazer isso, quando você fizer isso, você será salvo. E quando você for salvo, você voltará para a tua essência. Você voltará para a tua fonte, que é Deus. Você voltará para o local onde Satanás retirou-te, através do pecado cometido no Jardim do Éden. Mas hoje, o Espírito Santo e Jesus Cristo, através desta mensagem, vem te chamar, vem te convidar a entregares sua vida a Jesus Cristo. Eis que a palavra em João capítulo de número 1, versículo de número 12, diz que a todos quanto receberam a Jesus Cristo, foram dados poder para serem feitos filhos e filhas de Deus, aos que creem no nome de Jesus. Então, depois de você ser salvo, você será filho e filha de Deus, e não somente criatura. E a tua eternidade, você irá passar a eternidade nos céus, junto de Deus. Esse é o plano de Deus para a tua vida. Esse é o eterno plano de Deus para a sua vida. Que você volte para Deus. Que você, aqui nesta terra, seja a luz do mundo. Que você, aqui nesta terra, seja o sal da terra. Que você, aqui nesta terra, seja o veículo pelo qual Deus vai caminhar nesta terra e cumprir aquela que é a sua vontade para a humanidade. A palavra do Senhor em Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11, diz que Deus sabe os planos que tem para nós, para a tua vida. E não são planos de te causar dano, mas são planos de te conceder um futuro, de conceder o teu desejo. Mas, por mais que Deus queira manifestar e cumprir esses planos na tua vida, enquanto você não for salvo, enquanto você não for salva, isso não será possível. Por isso você precisa decidir e entregar sua vida a Jesus Cristo. E quando você for salvo, os planos eternos de Deus para a tua vida serão estabelecidos. Se você sente que ainda não tem um relacionamento com Jesus Cristo, se você sente que você está distante de Deus, se você sente que há um vazio dentro de você, se você sente que você já está ou esteve numa situação em que tentou preencher tal vazio com várias outras coisas, mas de nada resultou. Se você quer começar uma nova história com Jesus Cristo, se você quer começar um novo tempo com Jesus Cristo, se você quer se arrepender de seus pecados, se você quer se arrepender de seus pecados e entregar sua vida a Jesus Cristo, faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que os caminhos usados no passado não foram da tua vontade. Eu reconheço que já fui concebido em pecado por minha mãe. Eu me arrependo, Jesus, dos meus pecados. Perdoa-me, Jesus, e purifica-me de toda injustiça. Eu creio que você é o Filho de Deus, aquele que foi enviado dos céus para a terra, para morrer por mim na cruz do Calvário e assim me dar a salvação. Eu te aceito na minha vida. Entra na minha vida, Jesus. Seja o meu Senhor de hoje e em diante. No nome de Jesus.
Amém. Se você repetiu essa oração com posicionamento de arrependimento dos teus pecados e fé em Jesus Cristo, eis que uma nova história iniciou na sua vida. Mas essa nova história que iniciou em sua vida precisa ter uma continuidade. Você precisa fazer parte de uma igreja evangélica, onde a palavra do Senhor é ministrada, onde, através de servos de Deus, pastores, bispos, apóstolos, profetas, você será liderado e guiado. Independentemente do local em que você estiver, aproxime a uma igreja evangélica próxima de si. Se você estiver em Moçambique, que é onde nós estamos, responda este vídeo. E mesmo se você estiver fora de Moçambique, responda este vídeo, comente este vídeo. Mande-nos uma mensagem. E nós iremos te auxiliar a chegares à igreja. E eis que a sua vida já não mais será a mesma. Porque a presença de Deus em sua vida vai transformar a sua vida. Não somente vai transformar a sua vida, como também vai te usar para trazer outras pessoas até Cristo, através do seu testemunho de vida. Deus te abençoe grandemente, hoje e sempre.